Mais de 2.000 pessoas hoje envolvidas de modo missionário na obra de Maria. 400 e quantos você falou de comunidade de vida? Hoje nós somos quase praticamente 500 como comunidade de vida. Porque nós, também o nosso núcleo de comunidade de aliança, nós chamamos aqueles que não vivem internamente, ele é muito forte. Eles têm, essas pessoas vivem na sua casa própria. Vivem na sua casa, têm sua vida própria, tem ali, seu exerce sua emprego profissão, e etc. Perfeito. Mas tem os vínculos com a comunidade e vivem a forma de vida da comunidade nesse lugar onde eles estão. A espiritualidade é a mesma. A vida missionária também, a consagração também é a mesma, apenas eles têm a sua vida própria. Certo, e não dá um frio na barriga. Você está como fundador de uma obra que conta hoje com 2.000 pessoas vivendo esse carisma? Olha, a gente tem sempre que manter a fé e a esperança. Quando se mantém a fé e a esperança, a gente tem que só levar e confiar mesmo em Deus. E é o Espírito Santo que faz tudo. Pois é. Agora, a gente falou um bocado sobre as novas comunidades. Não tem jeito de falar das novas comunidades sem falar da renovação carismática católica de uma maneira muito especial. Você trouxe aí para nós, ao dizer do parecer do Papa Francisco sobre as novas comunidades, né? Essa situação, a maneira como ele situou dentro dessa mesma corrente de graça, não é? Essas duas realidades. E eu queria que você falasse para a gente aqui um pouquinho sobre a contribuição da renovação carismática católica para o surgimento das novas comunidades. Márcio, o entendimento que eu tenho sobre a renovação carismática é o seguinte: se nós afirmamos que a renovação carismática católica ela é um movimento, então ela estaria reservada a um povo, a um pequeno grupo. E a renovação carismática católica ela veio para a igreja. E é dessa forma que Padre Raniero Catalamessa o vê como uma corrente de graça que veio para toda a igreja. Então, você pode participar de um movimento e viver essa graça. E viver a espiritualidade do movimento carismático, como tem religiosas, padres de congregações que vivem essa espiritualidade. Então, pois é, monges enclausurados perfeito. Que vivem a espiritualidade da renovação. Bispos, verdade. Aliás, então, é preciso ver a renovação desta forma. Ela se organiza como um movimento, mas ela é mais que um movimento. Então, agora a contribuição é a seguinte: eu tenho que olhar para a minha vida. Tenho que olhar para a vida do Monsenhor Jonas. A renovação carismática é que gera o que eu sou hoje. O pai de família que eu sou hoje, o fundador que eu sou hoje, o homem de Deus que quero ser hoje. Eu fui gerado dentro do movimento. Então, eu vejo o movimento dessa forma. É ele que gera esses fundadores, que inclusive gera muitas vocações. Eu sei que, por exemplo, a Obra de Maria ela tem vocações que surgem da sua própria missão, da sua própria evangelização carismática também. Mas no começo, e ainda hoje é assim, muitas vocações vêm de grupo de orações. Inclusive, esses dias eu li uma entrevista na revista da Canção Nova e o Eto parabenizava a Cátia pela nova presidência da Renovação Carismática e também agradecia pelas vocações que o movimento tem gerado para a Canção Nova. Pois é. Então, o movimento, ao meu ver, ele é que gera. Ele é que gera esse fruto, essa vida dessas comunidades novas, carismáticas, elas vêm da renovação carismática, dos grupos de orações. E uma coisa alimenta a outra, né? Perfeito. Porque você veja, hoje nós temos lá a comunidade, estamos falando aqui dessas duas comunidades irmãs, a Canção Nova, a Obra de Maria, mas temos muitas outras, não vamos citar nenhuma outra, por causa do risco de deixar de fora alguém que deveria ser citado, não é? Verdade. Mas nós não temos condições de absorver dentro das nossas comunidades as pessoas que não têm uma vocação a essas comunidades, mas têm uma vocação profunda a ser de Deus. Não é? O cenário das novas comunidades no Brasil hoje, Gilberto, como está? Quantas novas comunidades existem? Você falou aí de uma comunidade se exprimindo aí em tantos grupos de oração, por exemplo. Então, quando a gente tem ideia da quantidade de comunidades que nós temos no Brasil, a gente pode ver também, pode ter ideia, porque não dá para mensurar, não ideia da dimensão desse trabalho. Não dá.
atualmente eu tentei, apoiado aí por algumas comunidades novas mais antigas, nos esforçamos o máximo para chegar a um número aproximado, poderíamos dizer, de 800 fundações. Porque a gente, quando começa a mandar... 800 fundações. A gente consegue mandar algumas correspondências que voltam e a gente sabe que aquela comunidade não existe mais. Ao mesmo tempo, começa a chegar novas que surgem, porque Deus faz nova todas as coisas e o Espírito Santo é assim que Ele trabalha, com uma rapidez que deixa todos nós dessa forma. Então, eu poderíamos dizer, hoje existe pelo menos 800 fundações dessa comunidade nova e de grandes expressões no Brasil. Então, a gente falou aqui do perfil da Obra de Maria, a gente falou aqui do perfil da Canção Nova, poderíamos falar do perfil de muitas outras que nós conhecemos bem, mas dá para falar de um perfil único, sabendo que tem 800 grupos como esse acontecendo, talvez mais, talvez um pouquinho menos. Dá para traçar um perfil? Dá. Na verdade, é o seguinte, nós temos uma linha de pensamento que gera harmonia entre nós. O primeiro é o batismo do Espírito Santo. Isso é ponto pacífico. É o ponto pacífico. A gente só sabe fazer isso, a gente só quer fazer isso. Nós insistimos para levar as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. Quando nós deixarmos de levantar essa bandeira, nós vamos deixar de existir. Então, o nosso objetivo principal é esse. Nós não somos bons para fazer campanha, nós não somos bons... Não, nós sabemos, e sabemos mesmo, é levar as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. Se é para ser batizado no Espírito Santo, a gente sabe tocar, a gente sabe cantar, a gente sabe pular, a gente sabe jogar bola, sabe acolher, sabe acolher, enfim, a gente sabe rezar as 1000 Ave Maria, o que for para levar as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo, nós sabemos fazer. Então, nós existimos como ponto de partida, como objetivo é esse. O nosso gol é esse, levar as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. E aí, através disso aí, vem muita coisa, vem os carismas, vem a música, vem a dança, vem o teatro, o que for necessário, vem o que for necessário para que a gente consiga esse objetivo. Então, as comunidades novas, como a renovação no todo, a missão é essa. Então, vem os retiros, a experiência de oração, vem os acampamentos, vem as vigílias, que o movimento faz muitas, noites de adoração, de louvor, tarde de louvor, missas, tudo convidando as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. Nós queremos uma nova igreja, uma nova juventude de Deus. Na minha opinião, só existe um caminho. A partir da minha experiência, elas serem batizadas no Espírito Santo. Não tem outro, né? Não tem outro. Então, essa é a harmonia, por exemplo, que existe entre nós. Agora, depois, cada um trabalha mais com jovem, algumas comunidades também trabalham bastante com social, outras menos, mas praticamente o que se diz de uma, quase se diz de todas. Verdade. Se fala de todas. Qual é o diálogo, Gilberto, entre a CNBB e as novas comunidades no Brasil? Porque você vê 800 novas comunidades, né? Número aproximado, é um número expressivo, inclusive pelo trabalho que realiza, como lida diretamente com as pessoas dentro da igreja. E, graças a Deus, nós temos aí no Brasil, não é, essa comunhão dos bispos do Brasil expressa também aí na CNBB, que cuida muito de perto, né, e com muita atenção e muito zelo, muito carinho, de realidades expressivas, como é o caso das novas comunidades. Como é que é esse diálogo? O diálogo, como eu partilhei, nós temos... A gente está crescendo. Atualmente, porque eu sou leigo, então eu valorizo muito o espaço do leigo na igreja. Alguém que olha para nós e valoriza o nosso trabalho como leigo na igreja. Então, nós estamos, junto com a CNBB, caminhando. Primeiro, ligado ao setor leigos. Estamos ligados ao setor juventude. Estamos ligados ao trabalho também ao setor social. Família agora. E estamos também aos padres, que nos movimentos, nas comunidades novas, também existe o sacerdote. Então, a CNBB, ela hoje, tudo que ela promove, que ela quer realizar, ela tem buscado fazer junto conosco. Se existe um encontro para 50 jovens do Brasil, então ela chama Salesiano, chama Focolares, mas também uma parte para esse encontro vem das comunidades novas, e isso antes não era possível. Então, se existe hoje um diálogo com o setor vocacional da CNBB,
Então, se existe 20 vagas, pelo menos 5, 10, muitas vezes 10 vagas, quase a metade é das comunidades novas. Então, eu penso que hoje a Igreja do Brasil, como conferência do Brasil, ela hoje já entendeu que nós, como comunidade nova, podemos e queremos dar, e vamos dar, uma grande contribuição para esse novo tempo que a Igreja do Brasil quer viver, e por que não dizer, do mundo. Então, eu posso dizer que esse diálogo, pelo menos nesses anos, 3 anos agora, que eu estou à frente da fraternidade, eu posso dizer que é um ambiente de harmonia, de respeito, de valorização entre nós e CNBB, como conferência. Principalmente no setor lecato, tem valorizado nós. Nós temos muitas pessoas empenhadas em viver a sua vocação dada no batismo, não é? Porque quando uma pessoa ela é batizada e ela se torna cristã, ela tem uma missão. E a missão do cristão é gerar novos cristãos. É? A minha missão como católico, como cristão, é levar outra pessoa a viver essa experiência de fé cristã, porque eu creio que Jesus Cristo dá a essa pessoa a salvação, que a salvação vem por meio dele. Então, comunidade, eu perguntei aqui para o Gilberto, tem o seu carisma? Tem, ele falou. A comunidade tem a sua missão? Tem, ele falou. Agora, quando sai da comunidade para a realidade da pessoa, o cristão tem a sua missão? Tem, conquistar outro cristão. Não é? Nós temos esse impulso missionário, por isso que no batismo a gente é feito sacerdote, pela nossa comunhão com Deus, pela nossa vida de oração, pelas ofertas que nós fazemos, das nossas dores, das nossas lutas a Deus em favor dos outros. Nós somos chamados a reinar com Deus sobre todas as realidades. Nós somos amigos de Deus, não somos escravos. Ele não nos quis nessa condição, nos elevou à categoria de amigos, nos chamou para reinar com eles, nos fez participantes da vida divina. Por isso o ser humano pode reinar com Deus. E nos fez profetas. Então, essa dimensão profética, ela remete o cristão, não é, para a atividade missionária. E há muitos grupos hoje, organizados, que têm até uma identidade e estão realizando uma missão. E quando ouve a gente falando disso aqui, talvez tenha alguém pensando assim, será que eu estou a um passo de ser uma comunidade como essa? Então, eu queria saber, Gilberto, se há um percurso, um caminho a ser percorrido para que um grupo de pessoas que vivem uma determinada missão seja reconhecido como uma nova comunidade e também se tem ali um critério claro para a pessoa identificar, não, a gente tem um chamado para este momento, para uma missão específica, mas não é para a gente viver em comunidade nesse formato. Sim, existe sim. O primeiro caminho que precisa ser feito é o caminho do discernimento. São passos que você precisa discernir bastante. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque você pode ser chamado para ser um missionário dentro de um carisma. Deus pode estar lhe chamando. Deus pode estar lhe convidando também para fundar uma comunidade nova. O importante é o discernimento, porque também o discernimento vem pela própria escuta de Deus. Você mesmo escuta Deus falando com você, mas também existe o discernimento da comunidade, do grupo de oração que você está. Às vezes também é necessário, muitas vezes, passar pelo discernimento da igreja. Isso pode se levar tempo. Discernimento não precisa vir de imediato, porque às vezes seu padre não consegue entender, o seu bispo não entende esse novo hoje. Mas se ele entende, se você está junto dele, se ele acompanha esse processo, também é importante ouvi-lo, porque também, muitas vezes, Deus quer também dar o discernimento através da igreja. O que é mais importante se existe a inquietação, a vontade, você tem que ir em frente, porque o grão tem que morrer para germinar e dar fruto, mas com muita tranquilidade, com muita espiritualidade e colocando realmente tudo sobre o discernimento, qual é a vontade de Deus para a minha vida. E deixe Deus falar. Deus também pode falar através de alguém que já caminha com você, daqueles que estão inseridos dentro da realidade do grupo de oração, da sua paróquia, do trabalho que você realiza, porque você muitas vezes não é nem um líder do grupo de oração, mas você é o líder da catequese, você é líder do grupo da paróquia, você tem uma espiritualidade carismática, você é líder da banda de música, do Ministério de Música. E através dessa sua liderança, já existem aqueles que estão caminhando com você. E naturalmente você já é o pai deles, você já é aquele que Deus chamou como Moisés para conduzir um povo.
É isso. Não é, o Gilberto falava aí para a gente, falava para você a respeito do número crescente de novas comunidades. Mais um pouquinho a gente está entrando aí na casa dos milhares, não é? Podemos até estar nesses milhares, porque eu, por exemplo, saio agora no mês de outubro, mas existia essa pretensão minha, inclusive junto com a Renovação Carismática Católica, que a gente pudesse realmente aprofundar e ver realmente o que existe comunidade nova. Porque muitas vezes existe aquela comunidade que não é uma comunidade nova, é um grupo de oração estruturado. Uhum. E também nós precisamos discernir também isto, né? Uhum. Porque muitas vezes existe aquele grupo de oração que tem toda uma característica de uma comunidade nova, que tem um bom ministério de intercessão, um bom ministério de música, tem bons pregadores, mas não é uma comunidade nova. Não tem ali um fundador, mas tem uma estrutura. E muitas vezes as pessoas se confundem um pouco. Um grupo de oração bem estruturado de uma comunidade nova, que aí existe um carisma próprio, um fundador, alguém que Deus chama, convida para seguir em frente com o seu povo. Pois é, e quando você vê tudo isso beirando aí a casa dos milhares, não é? Já chegando aí aos milhares, a gente percebe que não é algo exclusivo do povo brasileiro. Mas eu acredito que, de uma certa forma, também é único, não é? Porque quase 1000 comunidades já se exprimindo, caminhando para mais, crescendo, a renovação nessa expressão que ela tem. Isso é um testemunho maravilhoso, não só para o Brasil, para o mundo. Sim. Não é? E eu queria saber se esse jeito que o brasileiro tem, Gilberto, se ele colabora para a nova evangelização, esse nosso jeitinho aí que a gente tanto diz, e se também é por causa disso, não é? Por causa dessa maleabilidade, dessa flexibilidade, desse improviso que é próprio do povo brasileiro, da criatividade, do desejo de ajudar, não é? Da disposição, da alegria. Se é por causa disso também que a gente vê esse evento, não é? Acontecendo de uma maneira tão generosa, não é? E tão promissora aqui na nossa terra. Bem, se comenta que Deus é realmente brasileiro. O que poderíamos dizer? O Brasil é um continente. O Brasil é grande demais. Chega, não sei se realmente é real isso, mas se fala que é o maior episcopado do mundo. O número de sacerdotes do Brasil também deve ser um dos maiores. Uhum. E a força, me falam que o Brasil hoje é o maior país católico do mundo. E a renovação carismática foi sempre a maior do mundo. Eu escutei no Brasil, falava-se a Filipinas também era muito forte, mas o Brasil, eu posso afirmar mesmo com segurança que o movimento carismático aqui no Brasil é o mais forte de todas as nações. Então, é o movimento carismático que gera, né, essas comunidades novas. Depois, não é porque estou aqui na Canção Nova, mas posso afirmar isso, o Padre Jonas, ele deu uma grande contribuição, não como pessoa, não sendo o que ele é, não sendo esse apóstolo do batismo do Espírito Santo, porque a vida toda o padre só acreditou nisso, só pregou isso, só convidou as pessoas a realmente se abrirem a essa graça. Então a renovação carismática católica deve muito à pessoa do Monsenhor Jonas, deve demais ao que o padre sempre foi. Mas também nós das comunidades novas, porque ele é o primeiro, não é? Das comunidades novas, carismáticas, ele aqui é o primeiro. Então, se ele foi modelo para o movimento, se ele foi essa grande riqueza para o movimento, também não seria diferente para nós das comunidades novas. Uhum. Então, a partir do padre, que tão bem assumiu a fundação da Canção Nova, e com a mídia na mão, com a TV na mão, então isso favoreceu muito. A gente sempre se espelhou no padre. Ele sempre foi muito presente dentro do movimento. E o caminho que ele fez naturalmente, aqueles que tinham desejo de ser mais, se dedicar mais, de ser mais de Deus, como eu e tantos outros, como você e tantos outros, a gente foi para as comunidades novas. Eu acho que isso ainda é um começo. Alguns falam, essa fase das comunidades novas, ela está estacionada? Não, claro que não. Recentemente eu escutei de um responsável lá pelo setor lá dos leigos, lá da minha arquidiocese, que 2 comunidades novas surgiram e eu não sabia. Uhum. Então, ainda há muita coisa para se fazer, o Espírito Santo ainda tem muito a fazer, e eu acredito que realmente o jeito brasileiro também favorece muito. O Brasil, inclusive, Márcio, tem levado
tem mandado missionários para a África, para diversos países, inclusive para a Europa. Ultimamente, diversas comunidades novas, fundadores, têm mandado seus missionários para a Europa e diversos países para ali criar núcleos do seu carisma. Então, é para o mundo que o Brasil tem uma missão. Se você está gostando, não é, dessa partilha, vai gostar mais ainda desse nosso último momentinho aqui, que já estamos chegando ao final dessa nossa entrevista, porque vai acontecer o Congresso das Novas Comunidades na Canção Nova neste final de semana. Então, até por isso, nós quisemos que o Gilberto estivesse aqui conosco nesta segunda-feira, para já ir preparando aí o nosso coração, para que você possa viver essa espera, essa feliz expectativa, né? Porque quando a gente tem uma expectativa assim vibrante, a gente aproveita tudo muito melhor. Não é? Gilberto, o que você espera desse congresso que está chegando aí nesse final de semana? Primeiro, esse congresso, quando assumi logo, eu quis que ele fosse sempre na Canção Nova. Porque ali é uma casa de todos, a Canção Nova, não só porque é uma nova comunidade, a gente se sente, o ambiente favorece, né, inspira também quem está ali, tudo que Deus tem feito através da Canção Nova, também inspira a gente, né? É um estímulo, é uma força, dá coragem àqueles, principalmente, que estão começando ali. E o que eu espero desse encontro, primeiro, eu sempre partilho isso, a visibilidade que a Canção Nova dá às comunidades novas quando nós realizamos o nosso encontro ali na Canção Nova. Então, primeiro, o lugar que inspira, o lugar que motiva, o lugar que fala, o lugar que convida todos nós a seguir em frente, dá força àqueles fundadores que vêm ali participar do nosso encontro. Segundo, também a visibilidade. Eu tenho interesse, sim, que as comunidades novas sejam conhecidas, para que possam ser amadas, valorizadas, porque se não é conhecido, não se pode amar. Então, é importante que as pessoas também vejam aonde estamos, o que fazemos e o que queremos. E a Canção Nova, ela nos leva a isto. Essa é a minha intenção. E, acima de tudo, expressar esse novo para o Brasil e para o mundo, que a Canção Nova nos leva a isto. Gilberto, ficar dizendo aqui o quanto nós gostamos de você, o quanto nós amamos você, é redundante, isso as pessoas sabem, você também sabe. Eu quero só agradecer pela sua presença aqui no nosso programa, não é, por nos contemplar aqui com esse momento de partilha tão rico, não é, tão esclarecedor e tão motivador. Sei que muita gente, nesse momento, está pensando as realidades da sua diocese, suas realidades pessoais, porque tudo que a gente conversou leva a gente a refletir, né? Sim. Mesmo numa aplicação assim, mais particular, sim, mesmo que não seja para o ingresso numa nova comunidade ou fundação de uma nova comunidade. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer também o honroso convite, quero agradecer também a você que está em casa. Eu também quero derramar o meu coração fazendo um pedido a você. Eu quero dizer para você que já vai fazer 30 anos que eu conheço essa obra, conheço de perto os anseios, as lutas, o desafio de sempre alguém bater na porta e oferecer um recurso para uma propaganda e ouvir diversas vezes, não, esse tempo que eu posso oferecer para uma propaganda, eu vou deixar de evangelizar. É uma alma que possa ser salva. É alguém que possa ser evangelizado por uma mensagem bíblica, por uma música, por um querigma que é lançado. Então, esses anos todos, o Padre Jonas sempre acreditou que a providência para a evangelização, que você que é sócio, você que é benfeitor, que você ajuda, você também seria um evangelizador, um salva-vida, contribuindo. E acreditando nisso, esses anos todos, a Canção Nova tem conseguido evangelizar através de você que ajuda, que contribui e que acredita nesta obra. O que eu posso dizer a você é que Deus lhe pague e com certeza Deus vai retribuir tudo que você tem feito por esta obra. Você evangeliza, você salva a vida, você é um salvador de vida quando você ajuda, quando você contribui, que essa TV não saia do ar. Mês passado, mês de greve, 22 dias, correio e banco sem funcionar. Foi um desafio muito grande, mas o mês chegou, fechamos a campanha do mês de outubro, chegou novembro e com certeza será um mês de fidelidade. Deus abençoe você.
Amém. Muito obrigado, Gilberto, por essa gentileza, por esse carinho. Muito obrigado a você que ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando. E se não ajuda ainda, pronto, se faltava o convite, está feito o convite, o momento é agora. Nosso telefone para você se associar, 0, código da operadora 12, 3186-2600, ou você pode entrar aí também no nosso site, né? clube.cançãonova.com, ali você se inscreve como um benfeitor desta obra. Foi um prazer imenso ter a sua companhia neste programa de hoje. E você é o nosso convidado especial para estar conosco na nossa próxima segunda-feira. Vamos ter um programa especialíssimo. Vamos receber o senhor Henrique Prata e saber um pouco mais sobre o belíssimo trabalho realizado pelo Hospital de Câncer de Barretos. E também vamos ter uma atração musical. Paulinho Sá lançando o CD Sem Perder o Foco. Você não pode perder, viu? Então, nos vemos na próxima segunda. Uma ótima semana e até lá.